Que Deus abençoe sua vida, sua família. Hoje vamos para a aula 8. Quem pode ser batizado? Vamos orar primeiro, pedindo para Deus nos dirigir, nos guiar e nos conduzir. Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, obrigado pela tua direção, pela oportunidade que nós estamos tendo, meu Pai, de meditar na tua palavra. Que o Senhor possa nos dirigir, conduzir e fortalecer a nossa fé, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que assim creem, digam amém e diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ler aqui Atos 8, 26, 39, depois Marcos 16, 16, Atos 2, 38 e Atos 16, 30 e 33. Qual é a introdução de tudo isso aqui, né? O contexto, né? Filipe foi enviado por Deus para encontrar um oficial etíope que voltava de Jerusalém lendo o livro de Isaías. Filipe anunciou Jesus a ele, comunicou Jesus a ele. Depois de ouvir o evangelho e crer em Cristo, ao encontrar água, uma poça d'água, nós vamos ler aqui, o próprio eunuco perguntou: eis aqui a água, o que me impede de eu ser batizado? E Filipe respondeu que se ele cria de todo o coração, poderia ser batizado. Então ele foi imediatamente batizado. E essa passagem mostra claramente a ordem bíblica: primeiro ouvir, depois crer e depois se arrepender-se para então ser batizado. Então, ouvir, crer, arrepender-se e batizar. Essas 4 coisas. Tá ok? Vamos entender então, para nós compreendermos e praticarmos aqui o que o Espírito Santo está falando para nós. Então vamos lá em Atos. Vamos começar com Atos 28, 26 até o 39, tá? Estou abrindo a minha Bíblia aqui. Se você tem a sua e quiser abrir, fique à vontade. Atos 8, versículo 26 até o 39. Aqui. Filipe e o etíope, né? O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial muito importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava no caminho de volta para a sua casa. Sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a boca. Na sua humilhação foi provado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, o Evangelho. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, quem me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e o Filipe
o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Muito bem, então vamos lá. O eunuco estava querendo entender o livro do profeta Isaías. O Espírito guiou Filipe, o Espírito Santo guiou Filipe para que ele ganhasse aquela alma. Quando ele explicou, o eunuco disse: o que me impede de ser batizado? Eis uma poça d'água. E Filipe o batizou por aspersão de águas. Não tinha ali um rio, não tinha uma piscina, mas tinha água. E ele ali naquele momento aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e ele se derramou 100% no seu coração. Lá no livro de Marcos 16:16, eu vou já explicar todo o contexto para você entender. Diz o seguinte, Marcos 16:16, diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Então, quem crê e for batizado será salvo. Ele creu e naquele momento ele foi salvo, não pela água, mas porque ele creu naquele que deu a vida por mim e por você na cruz, conforme já falamos nas outras aulas. Depois lá em Atos 16, no mesmo livro que estávamos, versículo 30 ao 33, ele diz assim, Então, levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Isso o carcereiro falando. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus e ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus familiares foram batizados. Quem pode ser batizado? Quem já creu em Jesus. Repete comigo. Quem pode ser batizado? Quem já creu em Jesus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o próprio Deus? Que Ele é o Todo-Poderoso? Você crê que entregando a sua vida para Ele, Ele se torna teu Pai e você filho dele? O batismo é para quem tomou uma decisão consciente de seguir Jesus. Então, seguir Jesus é você pegar a sua cruz, seus pecados, é você negar a si mesmo e segui-lo. Vai haver dificuldades, vai haver lutas, vai haver perseguições, mas eu estou seguindo a Jesus. Eu estou me mantendo firme neste caminho para que eu não me perca nem tampouco me distancie da fé. Então, quem crê e for batizado será salvo. Primeiro vem a fé, depois o batismo. Quem se arrependeu dos seus pecados, e depois o batismo nas águas. Então eu creio, eu passo a ter fé, eu me arrependo e aí eu me batizo nas águas, que é quem decidiu obedecer a Cristo. O batismo não é apenas um costume religioso, um ato religioso para você ser um membro da igreja, não. O batismo nas águas não tem nada a ver com isso, você é livre para ir para a igreja que você quiser. O batismo nas águas é para que você siga o que Jesus está mandando você fazer e obedeça, para que a sua alma então seja salva e você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Lembrando que não é pela água que você é salvo, mas sim pelo ato de fé, de crer em Jesus e de praticar e obedecê-lo a partir do exato momento que você decide ser uma nova criatura. O batismo nas águas não é apenas um costume religioso, é um ato voluntário de obediência. O batismo não depende de idade, tá? Eu não sou muito velho, eu não sou muito novo. A partir do momento que você entende o que é certo, o que é errado, então você entende que você deve ter um compromisso sério e verdadeiro com Jesus. A Bíblia mostra pessoas sendo batizadas depois de ouvirem e compreenderem o Evangelho. Se você ouviu, compreendeu, você já está apto
para o batismo. Por isso o importante não é a idade, mas a fé consciente de que o arrependimento verdadeiro deve existir da sua parte, tá ok? Então você deve se perguntar o seguinte: eu realmente creio em Jesus? Já me arrependi dos meus pecados? Estou pronto para obedecer ao Senhor através deste batismo nas águas? Então, uma vez você fazendo isso, você entendeu que hoje você aprendeu que o batismo é para quem crê em Jesus, o arrependimento vem antes do batismo, o batismo é uma decisão consciente, não é sentimento, e é um ato de obediência 100% ao Senhor. Amém? Então você vai ler Atos 9, 8 e 9. Observe como as pessoas ouviam o Evangelho, criam e decidiam. Tá? Não tem nada a ver com sentimento, decidiam. Eu quero agradecer por você estar acompanhando até aqui as aulas. Creio que você está levando muito a sério. Na próxima aula aprenderemos sobre a nova vida em Cristo, atendendo, né, como Deus transforma, entendendo, melhor dizendo, como Deus transforma completamente a vida daquele que entrega o seu coração a Jesus e decide viver 100% para Ele. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Deus abençoe.